fé ao seu alcance. É isso aí, muito boa noite, bom estarmos juntos mais uma noite, terça-feira, com o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance, com essa equipe preciosa aqui, Apolo Miranda ali nos botões, comandando tudo, e Tayana e André aqui, esse povo ungido. Boa noite, gente! Boa noite, pastor, boa noite você que está nos assistindo da sua casa. É muito bom ter você aqui com a gente em mais um programa Verbo da Vida, e hoje vamos tratar sobre um assunto maravilhoso, sobre glória, tá bom? Mas já que você já está aqui, vai compartilhando nos grupos, na sua família, vai mandando o link dessa live para as pessoas que você conhece, tá bom? Elas precisam ser alcançadas pela palavra de Deus. E como sempre, a gente está aqui sorteando. Você pode ser o grande ganhador deste CD de Marcos Freire, tá bom? Então, vamos comentando aqui embaixo. Eu quero esse CD e você já vai estar concorrendo. Muito bom. Boa noite, André. Boa noite, meu pastor. Boa noite, Apolo Miranda e aos nossos amigos que nos assistem pela TV Conteúdo. Pra gente é um prazer ter você, ter a sua companhia. Fica ligado, como a Tayana falou, compartilha essa live. Hoje pela manhã estava na rádio, né? Temos um programa de rádio na Nova FM 105.7 e uma ouvinte ligou para lá e agradecendo, né, pelas palavras, né, a qual estávamos ali comunicando. Então, enquanto é importante a quantidade máxima de pessoas que ouçam essa live e que elas possam ser abençoadas. E hoje vamos falar, né, sobre a glória de Deus. Então fica ligado, porque eu acredito que Deus vai falar poderosamente ao seu coração e também quer comunicar coisas a outras pessoas, e você pode ser canal de bênçãos para cada uma delas. Maravilha. Então vamos de música e a gente já volta para bater um papo. Se liga no som. Jesus, nome sem igual, nome sem igual. Seu nome está acima de tudo e não há outro igual. Não há outro igual. Te exaltamos para sempre, soberano, onipotente. Tu és Jesus, Jesus, Rei eterno, damos glória ao autor da nossa história. Tu és Jesus, Jesus.
Eita, maravilha, música ungida aí, Jesus, Jesus, nome sobre todo nome. E é por causa desse nome que estamos aqui. Esse nome nos salvou, esse nome nos resgatou, esse nome nos comprou, esse nome nos limpou, o sangue de Jesus nos lavou, limpou os nossos pecados. E é por causa de Jesus que nós estamos aqui. É o nome da redenção, é o homem, que é o Deus que se fez homem, e sempre foi 100% Deus. Nunca deixou de ser Deus, mas como um homem pagou o pecado da humanidade. E o mundo precisa saber que esse perdão está sendo oferecido. Jesus ele está oferecendo um perdão conquistado na cruz, o pecado pago, o escrito de dívida cancelado totalmente. E a humanidade precisa saber que esse perdão hoje é oferecido e o homem ele tem a capacidade, né, de escolher onde ele vai passar a eternidade, com Deus ou sem Deus, né, na luz ou na ausência de luz. Essa é a escolha, a melhor e principal escolha que um ser humano pode fazer durante a vida, durante o tempo que tem para viver aqui na Terra. E a gente precisa ajudar as pessoas a escolher bem, porque Deus quer nos instruir a escolher estar com Ele, porque estar com Ele é infinitamente melhor. Nós temos uma historinha, a gente vai passar agora e a gente já volta para entrar num tempo aqui de perguntas e bater um papo e avançar naquilo que Deus tem para essa noite. Se liga na história. Lamentações capítulo 3, verso 19 ao 24, diz assim: Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Antes de falarmos alguma coisa, as palavras se formulam na nossa mente, para depois sair pelos nossos lábios. E nós sabemos que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso temos que encher a nossa mente com coisas positivas, com aquilo que nos leva a ter esperança e vida. Você já percebeu que as lembranças ruins duram mais tempo do que as boas? Isso acontece porque nos acostumamos a revivê-las dia após dia. Temos facilidade em guardar na memória o sofrimento por muito mais tempo do que a felicidade, trazendo uma angústia desnecessária sobre os nossos problemas ou sobre as coisas que nos magoam em nossos relacionamentos. Precisamos acostumar a nossa mente a armazenar coisas positivas. Tudo o que sai da nossa boca também entra em nossos ouvidos e no das pessoas, e essas palavras ecoam no fundo da nossa alma, produzindo alegria ou tristeza, paz ou angústia. Tudo depende do que está na memória. Deus não quer que tenhamos um espírito pesado e oprimido. Se você tem se sentido sobrecarregado, experimente substituir seus pensamentos pelas bênçãos que você já recebeu do Senhor. Quando entendemos e percebemos que podemos escolher o que pensamos e dizemos, nossa vida pode ser transformada. Podemos e devemos aprender a escolher nossos pensamentos, a resistir aos que são maus e a pensar naqueles que são bons. Escolha trazer à memória aquilo que te dá esperança. A confissão de coisas boas é suficiente para te deixar mais feliz. Tenha fé, não na palavra dos homens, das pessoas, mas na palavra de Deus. Você pode começar seu dia abençoando ou amaldiçoando. A escolha é sempre sua. Ninguém pode te fazer infeliz sem a sua permissão. As pessoas podem lançar palavras terríveis sobre você, mas elas só vão surtir efeito se você permitir que elas entrem na sua mente e no seu coração. Provérbios capítulo 15, verso 4 diz que a língua serena é árvore de vida. Renove diariamente sua mente e suas atitudes. Ter uma perspectiva positiva da vida e dizer palavras positivas são duas coisas que podemos adotar como estilo de vida. Eu quero orar por você. Pai, é isso aí, que maravilha. Olha só que tema maravilhoso, né? Nós vamos falar hoje um pouco sobre glória. Na verdade, eu vi uma ministra pregando sobre esse assunto, Sheila Lacerda, e me edificou muito, e eu percebi que era um tema interessante para a gente estar
falando nessa noite, e essa história de hoje aí também, que maravilha é que cada um de nós tem que fazer o esforço de renovar a sua mente. Né? Renovar a mente, porque uma mente renovada vai sair da boca aquilo que está cheio no coração. Então é necessário cada um de nós entender que não é o mundo que é responsável pelo seu sucesso, pelo meu sucesso, ou por sua alegria, minha alegria, mas é aquilo que a gente de fato adota como verdade e decide praticar. E é da vontade de Deus, né, que a gente tenha uma vida feliz. O projeto de Deus é que a gente tenha uma vida leve, suave e feliz. E a questão da palavra glória, né, do tema que a gente vai abordar nessa noite, a Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Se toda a terra está cheia da glória de Deus, aonde quer que você esteja nesse momento, ou quando você assistir esse programa, saiba que aonde você está, a glória de Deus está. A questão é, tem gente que está nesse lugar. Uma vez eu vi um pastor chamado João Roberto trazer um exemplo que eu achei muito interessante. Ele pegou uma seringa vazia e colocou dentro de um copo com água. E a seringa estava em contato com o copo com água, mas ela não estava cheia da água. E aí é necessário que a seringa ela faça aquele movimento para que ela possa se encher da substância que ela está dentro. Ela estava dentro da água, mas a água não tinha entrado nela. Então, assim é a gente. Nós precisamos entender que toda a terra está cheia da glória de Deus, mas a gente pode receber e participar e viver essa glória, ou apenas saber que está, mas não desfrutar da glória. Então, se a Bíblia diz que toda a terra está cheia, eu acho interessante que quando Deus fez o mundo e colocou o homem ali no Jardim do Éden, a palavra glória não aparece. A palavra glória vai aparecer em Gênesis no capítulo 31, versículo 1, e depois, no mesmo contexto, Gênesis 45, o verso 13, é exatamente esse texto que eu queria ler com você. O versículo 13 está falando sobre a vida de José, o sucesso que, depois de José ser vendido pelos irmãos e passar todo aquele perrengue, e ele ser exaltado, e Faraó levantar ele como braço direito dele, dar poder, dar uma boa esposa a José, e José habitar num palácio e ser colocado nesse cargo de autoridade, aí a palavra glória aparece. São os dois primeiros textos que essa palavra glória aparece. É na vida de Jacó, quando Jacó ele é abençoado por Deus e as coisas que estavam no poder de Labão passam para a vida dele. Gênesis 31, primeiro, aparece isso, a palavra glória. E depois, a segunda vez, é agora em Gênesis, no capítulo 45, versículo 13, que José diz assim para os seus irmãos: e fazeis saber ao meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tem visto. Então, olha que José diz para os irmãos, façam saber a meu pai toda a glória que eu tenho aqui no Egito, e tudo que vocês estão vendo. Então, irmãos, isso mostra para mim e para você que a glória de Deus, ela deve ser vista em nossa vida. A vontade de Deus é que pessoas percebam essa glória. E eu acho interessante que, eu sei que a igreja nos ensinou que a glória é a presença de Deus, é o brilho de Deus, é a luz de Deus, e espiritualizou essa palavra quando os dois primeiros textos, e aí estudiosos da Bíblia, dizem, existe uma lei chamada lei da primeira referência. Mostra que sempre que você for estudar a Bíblia e você encontrar uma palavra, você deve perceber a primeira vez que essa palavra foi colocada na Bíblia, a que ela se refere. Essa lei da primeira referência mostra que sempre que você ouvir a palavra glória, você deve olhar. A primeira vez que a palavra glória apareceu, ela queria dizer o quê? E a palavra glória, no dicionário Strong, um dicionário bíblico, ela significa, carregada de tudo que é bom, prosperidade, comércio, abundância. Então, a palavra glória, ela está relacionada a riquezas, a coisas materiais mesmo. E eu sei que nos ensinaram totalmente diferente isso, mas a gente vê aqui José dizendo: avise ao meu pai
a glória que vocês estão vendo na minha vida. E agora os irmãos de José estavam vendo o quê? José rico, José num cargo de autoridade. A última vez que aqueles irmãos viram José, José estava sendo jogado num poço, José estava sem roupa, José estava sendo vendido como escravos. Agora, quando José se revela para os irmãos, ele diz: diga meu pai que eu não estou morto, eu não estou pobre, eu não estou nu, mas fale para ele da glória que vocês estão vendo na minha vida. Então, irmãos, eu sei que a gente não deve buscar a Deus pelo que Ele pode nos dar, a gente não está aqui por causa de dinheiro, mas a gente precisa ter uma expectativa que, se a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata, e a palavra glória está relacionada com isso, com riqueza, e a Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. O que é a glória de Deus? Nós estamos agora aqui num lugar onde nós estamos respirando um ar, um oxigênio que nós não pagamos por isso. O que quer dizer isso? Glória. Porque se a gente estivesse numa sala que não tivesse oxigênio, o mais precioso naquele lugar seria oxigênio. Porque não adiantava a gente estar com barras de ouro e não conseguir respirar, a gente iria morrer. Então, a palavra glória significa carregada de tudo que é bom. E tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem de Deus é maravilhoso. A Bíblia diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Então Deus, Ele dá o que é bom, porque Ele não tem nada ruim. Tudo que Ele tem é bom. E nós, como crentes e filhos de Deus, a gente precisa de uma mudança de mente, entender que se nós somos filhos de Deus e Ele é dono do ouro e da prata, Deus quer mesmo nos enriquecer. A gente vê todo mundo que fez uma aliança e obedeceu a Deus, eles prosperaram. Se você vê, Davi foi um homem rico, Salomão foi um homem riquíssimo, Abraão, um homem riquíssimo. Todo mundo que foi fiel a Deus, eles enriqueceram. Por que agora, na nossa vez, a gente vai passar perrengue e vai ficar sofrendo? Não, irmãos, eu sei que houve um engano do inferno. O diabo, ele enganou a igreja por muito tempo. E há um texto que está em João, capítulo 10, versículo 10, que diz: o ladrão, o diabo, ele veio tão somente para roubar, matar e destruir. E está nessa ordem exatamente porque o diabo só pode matar e destruir se ele conseguir roubar o conhecimento da palavra de Deus. Então o diabo, ele quer agir na minha e da sua vida roubando o conhecimento da palavra, roubando a confiança na palavra de Deus. Ele tentou fazer isso com Jesus. Jesus tinha acabado de escutar do céu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, a primeira tentação qual foi? Se você é filho de Deus. O diabo estava dizendo o quê? Será que você escutou mesmo? Será que aquela voz foi de seu pai? Será que você não se enganou com o que você ouviu? O diabo sabia que se ele conseguisse roubar a palavra, roubar a confiança que Jesus tinha no seu pai, na sua palavra, ele iria poder matar e destruir o ministério de Jesus. Então é assim hoje na nossa vida. O diabo sempre vai tentar. Irmãos, e a gente anda, e o quanto que a gente vê crentes embaraçados. O diabo conseguiu embaraçar o comércio, a vida, o casamento, as finanças, colocando o que? Nome sujo, colocando problemas. É um embaraço do inferno, porque muitas vezes foi o quê? Roubado a confiança na palavra de Deus. E aí o diabo consegue destruir e matar sonhos e projetos. Então, nós precisamos sempre voltar para a palavra. É como Martinho Lutero dizia, ó, somente a palavra. A nossa confiança precisa estar na palavra de Deus, não no mundo, não no que os jornais dizem, mas na palavra. E a palavra de Deus diz que há uma glória para ser revelada nesse último tempo. Que glória é essa? É uma abundância para mim e para você, da igreja. É um avanço, é uma prosperidade, é um nível de unção que a gente não andou ainda. São crentes que vão dar bons testemunhos no casamento, com seus filhos, andando na rua e as pessoas vendo que há uma diferença em mim e você. Essa é a vontade de Deus e é maravilhoso confiar na palavra de Deus para que o diabo não tenha nenhum tipo de vantagem com a minha vida nem com a sua. Não é isso, gente? É isso mesmo. Pastor, vamos pergunta? Vamos nessa. Vamos lá. Como a minha vida pode glorificar a Deus?
Se você está fazendo tudo que é bom, vai glorificar a Deus. Como que minha vida pode glorificar a Deus? Se eu estou vivendo em saúde, isso glorifica a Deus. Se eu estou vivendo em doença, não glorifica a Deus. Se eu estou levando uma vida em prosperidade, o que a palavra de Deus diz? Que eu e você vamos emprestar a muito, mas nós não vamos tomar emprestado. Então, se a gente está tendo fartura para a gente, para derramar na vida de outros, está glorificando a Deus nas finanças. Se você é casado e você é feliz no seu casamento, e o seu casamento é um casamento feliz e verdadeiro, você está glorificando a Deus no seu casamento. Então, glorificar a Deus é glorificar em cada área. Dinheiro, estou glorificando. Casamento, estou glorificando. Família, estou glorificando. Eu tenho filhos, meus filhos amam ao Senhor, eu estou glorificando a Deus nessa área. A gente precisa ter um equilíbrio para glorificar a Deus em todas as áreas. Há muita gente que anda de uma forma desequilibrada, às vezes é um maravilhoso pregador, então quando ele está no altar ele glorifica a Deus, mas quando desce do altar compra e não paga, então é um desequilíbrio. A gente deve glorificar a Deus de uma forma equilibrada em todas as áreas da nossa vida. Amém. Pastor, é errado dizer que eu carrego a glória de Deus? Não, é certo. A glória de Deus ela está em mim, está em você. E não é errado dizer isso. E é da vontade de Deus. A glória de Deus, irmãos, está na terra aonde? Na gente. Imagine, o Espírito Santo está na terra aonde? Ele habita em mim, habita em você. O que é isso? Glória de Deus, né? Poder de Deus, presença de Deus, abundância, tudo que é bom de Deus. Então, nós somos a coroa de toda a criação. Não tem nada na terra mais importante do que a sua vida. Então, por que a glória de Deus estaria na natureza e não estaria em você? As plantas não são mais importantes que você. Então, é certo dizer que a glória de Deus está em você. Amém, muito bom. Pastor, se a terra está cheia da glória de Deus, por que muitos cristãos não estão vivendo essa glória? Primeiro, tudo em Deus tem um princípio. Se você quiser e obedecer. Tem muita gente que não está carregando essa glória, porque, primeiro, foi ensinado, tipo assim, que na área de dinheiro, de finança, crente tem que andar em perrengue porque riqueza não é de Deus. Então, ela não vai desfrutar de riqueza porque ela não acredita nem quer. Então, se ela não considera aquilo, ela nunca vai ter. Porque Deus não é invasor, Deus não é invasivo. Deus só entra em alguma área na minha vida se eu quiser e praticar, obedecer aquele princípio. Amém. Pastor, como glorificar a Deus no meu casamento? Sendo feliz, irmãos. A Bíblia diz que o fardo é leve e suave. Então, como você pode glorificar no seu casamento? Primeiro, tendo um casamento verdadeiro, leve, feliz, desfrutando, não sendo um religioso de pensar que apenas indo para a igreja, mas levar sua família para passear. Tem uma leveza na vida. Assim você vai estar glorificando a Deus no seu casamento. Amém. Pastor, é possível um político cristão glorificar a Deus? Sim, é possível em qualquer área, um pastor, um cristão, um político, é possível em todas as áreas alguém sério, assim como também é possível em todas as áreas ter gente atrapalhada. É possível ter um pastor atrapalhado? Claro, a gente está vendo na internet, sempre aí surgindo. Então, em todas as áreas, irmãos, em todo segmento da vida, sempre a gente vai ver gente séria e gente empenada. É possível um policial glorificar a Deus, ser um policial sério em Deus? É sim. É possível. Então, em todas as áreas é possível glorificar a Deus e tem gente séria em cada área. Amém. Pastor, é errado sonhar alto? Não, pelo contrário, eu acho que é necessário, porque quando a gente vai para Deus, a gente vê que tudo em Deus é alto e grande, né? Jeremias 33:3, a Bíblia diz o quê? Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes. Então Deus gosta de coisa grande. Deus não gosta de... me busque que eu vou te anunciar umas coisinhas, uns negocinhos, uma casinha, um carrinho, uma bicicletinha. Não, você só vê em Deus coisas grandes. Deus gosta de abundância. E a palavra glória, um dos significados dela é
abundância. A gente vê, né, Deus dizendo, seja fiel a mim, diz minha oferta, e veja se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar. A Bíblia não diz pingar, derramar sobre você uma bênção tal que você não vai ter lugar para armazenar. Então a gente vê que Deus é exagerado, Deus gosta de coisa alta, de coisa grande. Amém. Pastor, o jeito que eu me visto glorifica a Deus? Sim, sim, a roupa não salva ninguém, mas quem é santo sempre vai ter cuidado com as vestimentas. Se a gente está sensualizando outras pessoas ou travestindo uma roupa sensual que está chamando a atenção de outras pessoas, a gente não está glorificando a Deus. Pelo contrário, a gente está glorificando um cão. Então, a gente glorifica a Deus também com o que você se veste. E eu não estou falando, irmão, de marcas. Não é marca. São roupas que não vai explorar a sensualidade do seu corpo. Porque Deus fez o homem e a mulher bonito. Se você olhar o corpo de um homem ou de uma mulher, é bonito. Então, Deus fez isso. Mas isso é o quê? Para você usar com seu marido, com a sua esposa. Os dois juntos. Então a gente tem que ter cuidado com o que veste, sim. Amém. Pastor, como eu posso saber que Deus confirmou o meu chamado? Há uma paz interior. Você consegue a confirmação do chamado, primeiro caminhando no chamado, considerando o chamado. Digamos assim, eu sou pastor. Como é que eu posso... Quando foi que eu comecei a ver uma confirmação do meu chamado? Quando eu comecei a desejar e considerar. Deus usou pessoas para falar e no começo eu duvidei um pouco. Falei, será que é? Mas no momento que eu comecei a considerar, porque Deus só se manifesta onde Ele é desejado. E o chamado ele precisa ser considerado e desejado para que haja uma testificação. Mas a Bíblia diz que tudo em Deus há uma paz. Então, se quando você ora, medita sobre aquilo, você sente paz, não arranha, você sente paz naquilo, já é uma forma de entender que Deus está confirmando. Mas é claro que Deus vai usar pessoas, né, para trazer. Isso não acontece de um único jeito. Deus tem várias formas e Ele vai usar para confirmar e não trazer dúvida. Aleluia, glória a Deus. Vamos passar aí a imagem de pessoas que estão nos acompanhando aqui em Catu, graças a Deus, o povo lá do Verbo Catu mandou foto logo após o culto de hoje, aí vai estar passando na tela para vocês verem. Um grande abraço para vocês que estão nos acompanhando. E se você também está nos assistindo e quer passar aqui no nosso programa, é só mandar foto para o contato que vai estar passando aqui na tela logo mais, tá certo? E também, se você quiser fazer sua pergunta através de vídeo, pode mandar também para esse contato que nós vamos estar passando. Mas agora eu queria lembrar vocês que chegaram agora aqui na live que estamos com um sorteio hoje do CD de Marcos Freire. Esse CD, irmãos, é maravilhoso. Tem a música Céu na Terra, Nada se compara a ti, Eu vou continuar, Eu te entrego tudo, Deus não te abandonou, Glorioso, olha só, a gente está falando sobre a glória hoje. Tem a música Glorioso e Meu Salvador. Então eu tenho certeza que alguma dessas músicas de Marcos Freire você já ouviu. E você pode adquirir esse CD só comentando aqui, eu quero esse CD, e participando do sorteio, né? Vamos ver se você ganha hoje. E agora temos uma pergunta, né, da pessoa que está nos assistindo, Carol Caetano. Roda aí, Apolo, a pergunta de Carol Caetano. Pastor Paz, a que se refere a glória descrita em Ageu 2:9? Eita glória, agora você me pegou. Cadê? Fala aí, qual o texto, André? Ageu 2:9. Ageu 2:9. Diz o quê? Fala aí. Bora repetir aqui, o Apolo Vida, para quem não... Aqui. Não, a gente já ouviu. Já ouviu? Aqui se refere à glória descrita em Ageu 2:9. Só que eu não sei o que é que tem em Ageu 2:9. Então a gente vai ler agora. Você vai lembrar, pastor, é bem conhecido. Paz, a que se refere a glória descrita em Ageu 2:9? Amém. Ageu 2:9 diz o seguinte: a glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Amém. Essa glória está se referindo
presença de Deus no primeiro templo, que foi aquele tabernáculo feito por mãos humanas, homem que construiu, mas a Bíblia diz que a glória do segundo tabernáculo, do segundo templo, seria maior. Que glória é essa? A presença de Deus através do Espírito Santo. Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos, eu estarei com vocês todos os dias, mas Jesus está em mim e em você através de quem? Do Espírito Santo, que é Deus. Eu sei que dá um nó na cabeça da gente, mas o Espírito Santo hoje é a pessoa da Trindade que habita em nós e representa o Pai e o Filho aqui na Terra. E essa é a glória maior, porque na antiga aliança, homens não podiam carregar a presença do Espírito dentro, ela só vinha sobre as pessoas. Mas hoje a gente pode carregar a presença do Espírito, a unção, sobre nós, mas também a presença dentro de nós todo o tempo. Não é uma visitação, mas é uma moradia, uma promessa que Deus iria habitar no homem. E ele concluiu isso em Atos, no capítulo 2. Aleluia, muito bom, esclarecido. Obrigado, Carol, pela pergunta. Valeu, Carol. Pastor, o meu trabalho secular pode servir como chamado também? Por exemplo, se eu sou professora no secular, quer dizer que eu tenho um chamado de mestre? Olha só, é difícil a gente afirmar 100%, mas se você é professora no secular, você já tem um chamado para ensinar, um chamado de mestre, para ensinar. E aí eu creio que você pode usar isso também para glorificar a Deus, através, não só falando de Bíblia, mas a presença de Deus, a alegria de Deus, a sabedoria de Deus. Ontem eu fui no mercado com meu filho e a gente passou numa lanchonete, ele queria fazer um lanche, a gente passou numa lanchonete e a pessoa que estava ali trabalhando na lanchonete estava atendendo a gente com tanta alegria, rindo, cantando e trazendo as coisas e sugerindo a ele algum lanche. E ele olhou para mim e falou, rapaz, meu pai, que pessoa alegre, Eu falei, Pedro, ela deve ser crente. Aí, depois falei com a pessoa, a senhora é evangélica? Ela disse, sou. Eu falei, poxa, é notório, a gente vê o brilho e a presença de Deus na sua vida. Então, o que é isso? Aquela mulher estava ali, atrás de um balcão, servindo um lanche para a gente, mas a alegria de Deus estava irradiando o lugar. Então, em cada lugar que Deus coloca a gente pode fazer com que as pessoas percebam a glória de Deus. E se a senhora é professora, mesmo sem falar diretamente da Bíblia, mas os seus alunos podem ter contato com a professora cheia da unção, cheia de ideias, que não manda emburrado. Uma das coisas mais tristes, irmãos, que a gente pode ver, é quando a gente encontra um crente de cara emburrada, um crente zangado. Isso é muito feio, é muito triste, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então o crente deve estar alegre. Crente pode ser sério, não precisamos copiar o jeito de ninguém. Tem gente que é sério, eu sou um pouco sério e maravilha, por isso eu não vou mudar o meu jeito, mas eu não preciso ser zangado, eu posso ser alegre, mesmo sendo sério. Então isso é maravilhoso. Usa aonde Deus te colocou para que a glória dele seja manifesta para outras pessoas. Eita, glória, é muito bom. Pastor, eu sinto uma grande compaixão pelos enfermos. Isso faz parte do meu chamado? Provavelmente. Tudo que arde no nosso coração geralmente tem a ver com o chamado de Deus. Então, se arde isso aí, compaixão pelos enfermos, você se compadece, qual é o meu conselho? Comece a estudar sobre cura, os versículos da Bíblia que falam sobre cura, porque na hora que você estiver diante de um enfermo, esses versículos vão saltar, e aí vai vir a unção, porque, olha, tem um livro do irmão Reagan que ele diz assim, que Deus falou para ele uma vez, quando vocês fazem um culto e vocês anunciam que será um culto de cura, a minha unção estará lá naquele lugar para curar enfermos. Então Deus gosta que a gente anuncie qual é a expectativa que a gente tem. Então, se arde no seu coração esse desejo de curar pessoas, anuncie a Deus. Deus, eu quero isso, me usa nessa área. E Deus está precisando de trabalhadores que desejem ser ferramenta dele para curar pessoas. Amém. Pastor, a glória de Deus só é manifesta na vida de um crente através das riquezas que está na vida dele, ou pode ser manifesta de um outro tipo, como o modo de viver dessa pessoa?
Eu creio que é através das riquezas. Agora, eu quero deixar claro que riqueza não é só dinheiro, né? Saúde é uma riqueza, irmãos. Num meio como esse de pandemia, imagine quem está saudável, não é uma riqueza? É riqueza. Ter um casamento bem sucedido é uma riqueza em um tempo que pessoas estão se divorciando e você tem um casamento bem ajustado, isso é uma riqueza. Então, tudo de Deus é bom. Então, tudo que é bom é rico, é riqueza. Né? Pobreza, miséria, que tudo é contrário às coisas de Deus e vem do diabo, não é de Deus. Escassez, pobreza, perrengue, doença. As coisas de Deus, elas são ricas. Por isso que ele diz, não dê pérola a porcos. A palavra de Deus é uma riqueza. Quem tem a palavra é uma pessoa rica. Né? Então, é porque às vezes a gente acha que riqueza só tem a ver com dinheiro, com ouro e prata. Não é. O que adianta uma pessoa extremamente rica e não ter saúde? Ter um atestado de um médico que 2 meses depois vai morrer. O dinheiro não vai valer nada. O dinheiro é riqueza para ele? Não. Pode ser para outras pessoas, mas para ele não vai conseguir desfrutar. Então, eu creio que tudo de Deus é rico mesmo, é uma riqueza para nós. A sabedoria de Deus é uma riqueza. Aleluia. Pastor, uma pessoa que tem chamado, né, de mestre, precisa ser treinado por outro mestre ou o testemunho interior, seu relacionamento com Deus, a oração, já são suficientes? Uma coisa eu sei, uma pessoa que tem um chamado de mestre ou qualquer outro chamado, ela precisa ser treinada. Isso não quer dizer que ela precisa ser treinada por um outro mestre, mas geralmente ela vai precisar ouvir ministrações de um outro mestre, para que ela veja como o mestre se move. Assim como alguém que tem um chamado pastoral. É necessário que ela comece a olhar, que ela desenvolva um hábito de ver um outro pastor, como ele se comporta. Agora, todos esses chamados, eles precisam de um treinamento. E geralmente o pastor, ele treina essas pessoas. Então, você não vai conseguir chegar a grandes lugares se você não se submeter a um pastor para ser treinado por ele. Então, todos nós precisamos de um pastor para treinar a gente a avançar no chamado que Deus nos deu. Amém. Pastor, o nosso chamado primeiro é evidenciado para outras pessoas ou para nós mesmos? As duas coisas. Às vezes pode acontecer do seu pastor esse chamado ficar evidente para ele e ele perceber até antes de você, porque Deus mostra. Se Deus tem alguém que eu estou pastoreando, Deus vai me mostrar o chamado daquela pessoa. Para quê? Para que eu possa treinar, para que eu possa ajudar. Porque a Bíblia diz que Deus chamou uns para apóstolos, pastores, evangelistas, profetas e mestres, mas tem uma finalidade, o aperfeiçoamento dos santos. Então, as pessoas, elas precisam ser aperfeiçoadas, elas não chegam para a igreja aperfeiçoada. E os chamados aperfeiçoam a igreja. Mas tanto quem é mais experiente está aperfeiçoando quem está chegando, como quem está chegando precisa ser aperfeiçoado por quem é mais experiente. Então é uma via de mão dupla. E essa evidência tanto vai ter o testemunho interior em você, como também Deus vai dar esse testemunho a outras pessoas para testificar o seu chamado. Amém. Uma pergunta falando sobre dízimo, pastor. Pastor, me apertei no mês passado, não pude dar o dízimo. Posso dar nesse mês como uma oferta? Dízimo não é oferta. Você pode dar o dízimo desse mês e o dízimo do mês passado. Agora, não é bom você criar o hábito de tirar o dízimo sempre se sobrar. Dízimo é uma coisa que a gente faz em primeiro. A Bíblia diz, em primeiro. É a primícia, o primeiro é tirar o dízimo. Então, quando a gente cria o hábito disso, com certeza as coisas vão acontecer, porque o dízimo não salva ninguém, mas o dízimo protege as nossas finanças. Então, se eu não tenho o hábito de primeiro devolver, porque o dízimo não é meu nem seu, se eu não devolvo a Deus o dízimo, eu estou deixando aquilo que Deus me deu sem proteção, aberto. A Bíblia diz que é por causa do dízimo que o devorador é repreendido, o pulgão, ele é repreendido e ele não pode tocar naquilo que Deus nos deu. Então, eu sei que de vez em quando isso acontece com pessoas que estão chegando, não fica culpado. Pastor, teve alguns meses que eu não dizimei, bate um papo reto com Deus e daqui para frente conserta isso. O importante é você ter o hábito de tudo que chega às suas mãos, você devolver a parte de Deus.
Esse é um princípio que deve ser praticado. Agora, oferta, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, quem vai determinar a sua riqueza não é Deus, é você. Quanto mais você planta, mais você enriquece. Amém. Pastor, entrar no exército é pecado? Porque eu ouvi dizer que lá acontecem alguns testes, né, para ver a disciplina emocional das pessoas. E aí aqui a pessoa descreveu para dizer coisas ruins para o outro, para ver se é forte bastante, para não chorar e tal. Alguns tipos de treinamento que são psicológicos, né? Para ver a reação das pessoas. Essa pessoa está com dúvida se é errado ou certo servir o exército. Não é errado, nem é pecado. Se você tem um desejo de servir o exército, vai. E saiba de uma coisa, mesmo que tenha esses bullying e essas provas, Deus vai te livrar e não vai te afetar. Porque as palavras que saem da boca de uma pessoa só entram no seu coração se você deixar. Mas se você não deixar, ela vai bater, como você vai estar blindado, vai bater e vai voltar para a pessoa que largou aquela palavra maldita para você. Então você vai passar com uma proteção. Não quer dizer que Deus nada daquilo vai te afetar. Mas você talvez seja também exposto como todos os outros, mas há uma proteção que nos blinda e você não será, vou corrigir até, não será afetado como as outras pessoas, aquelas palavras que saem. Então se você tem um desejo, vai, não é pecado não. Amém. Pastor, falando sobre glória da forma espiritual da coisa, a glória do Senhor pode derrubar pessoas? No poder da glória, como pessoas falam por aí, né? O peso da glória do Senhor veio e a pessoa caiu. Isso é bíblico? É bíblico, sim, é bíblico. A gente vê João dizendo em Apocalipse que quando ele viu Jesus, ele caiu no chão como morto. E ele percebeu que o corpo dele, toda a força saiu. Então é bíblico sim, porque tem na Bíblia, que já aconteceu com outras pessoas, né? Então o próprio Paulo, a Bíblia diz que Paulo vinha, a Bíblia não fala de cavalo, mas quando Paulo viu Jesus, caiu por terra. Por quê? A glória era tão grande que ele não conseguiu estar de pé. Mas a gente precisa ter um cuidado que não precisa provocar isso. Você pode estar na presença de Deus e cheio da glória sem cair. Não quer dizer que a glória está relacionada a cair, mas cair vai ser uma consequência. Amém. Pastor, alguns ministérios falam que quando uma pessoa cai é porque ela está endemoniada, né? Pode acontecer de fato isso, uma pessoa cair, né, no meio da igreja por estar endemoniada ou estar cheia da glória de Deus? Como saber diferenciar isso? A Bíblia diz que a presença de Deus, ela dá dons espirituais. E existe um dos dons de Deus, ele é a discernimento de espírito. E o discernimento de espírito faz com que a gente perceba o que aquela pessoa caiu. Alguém pode cair endemoniado? Pode. Pode cair no poder de Deus? Pode também. Então a gente precisa ter cuidado para não estar julgando. Todo mundo que cai é porque está endemoniado? Não. E todo mundo que cai é porque é no poder de Deus? Também não. Mas há um discernimento de espírito que mostra para a igreja, uma igreja que ora, uma igreja que está submissa à presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai deixar que tenha engano nessa igreja. E quando alguém cair, a gente vai ser evidente se é no poder ou se é demônio. Mas a gente não deve ficar muito preocupado com isso não, irmãos. Se cuida de você estar cheio de Deus. E essas coisas vão ficar claras dentro da igreja. Amém. Muito bom. Pastor, um policial que é cristão, ele pode matar outras pessoas, já que na Bíblia diz não matarás, não roubarás, caso ele esteja diante de uma necessidade? Olha só, a Bíblia também diz assim, a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, existem leis, né? E a lei, eu creio, eu não entendo muito disso, mas a lei diz que acho que se um policial, ele geralmente ele não vai atirar primeiro, mas se uma pessoa, um bandido atira nele, a vida dele está em risco e ele pode revidar aquilo sim, e ele vai estar aparado pela lei. Então, é uma coisa que eu acho que um policial que deve se preocupar. A gente não deve estar preocupado com isso, a não ser que você queira ser um policial.
mas Deus sabe o coração, né? Deus sabe se o desejo de um policial, quando ele coloca a farda e vai trabalhar, já está no coração dele, é um desejo de tirar a vida de outras pessoas. E Deus olha o coração, Deus vê o coração, Deus vê o desejo do homem. Então, um policial que não tem desejo de matar, com certeza Deus vai fazer com que ele cumpra o trabalho dele sem essa necessidade, né? sem se expor a isso. Então eu creio muito mais nisso, daquilo que já está no coração da pessoa. Amém, amém. É isso aí, estamos já quase no final do nosso programa. E se você ainda não comentou, eu quero esse CD aqui embaixo. Ainda dá tempo. Já já Paulo vai estar aqui fazendo sorteio. Vocês também que estão nos acompanhando pelo Instagram, ainda dá tempo de comentar. Eu quero esse CD. Muito bom esse CD. Esse CD é maravilhoso, tá bom? Então não perca essa oportunidade, tá certo? E já estamos chegando ao fim das nossas perguntas. Mas, para finalizar, pastor, o senhor falou sobre treinamento. Quando acaba o treinamento? Existe um fim desse treinamento? E no que consiste esse treinamento? Né? O que há dentro desse treinamento? Que uma pessoa que tem um chamado nos 5 dons ministeriais precisa passar para ser aprovado. Veja bem, existem muitas fases, muitas coisas. Aquele texto que eu falei na estante, né, que quando Jesus, ele constituiu apóstolos, pastores, evangelistas e mestres para o aperfeiçoamento dos santos. Então, quando é que acaba o treinamento? Quando a gente for arrebatado. Enquanto a gente estiver aqui, a gente está sendo aperfeiçoado. Eu sou pastor, eu pastorei uma igreja, mas eu tenho um casal que me pastoreia. E eles estão o quê? Me treinando. E quando é que vai acabar o treinamento? Irmão, só quando eu for arrebatado. Eu vou estar sempre em treinamento. Amanhã, nessa madrugada, eu vou estar viajando com 2 pastores, com o André e com o pastor Jorge, para um treinamento, para continuar a ser treinado. Nós vamos para Campina Grande, passar 4 dias lá. Por quê? Porque o nosso ministério tem isso. E é de Deus a gente ser treinado. Então, quando vai acabar? Quando a gente for arrebatado, quando a gente não estiver mais aqui. Enquanto a gente estiver aqui, se a gente ainda não é perfeito, Deus vai estar trabalhando para nos aperfeiçoar. Essa é uma ação do Espírito, e o Espírito usa a pessoa para nos treinar. Então é algo de Deus isso, e a gente precisa continuar no desejo de ser treinado, que é maravilhoso. E aí, pastor André, o que mais? Suas considerações finais aí. É isso aí, quero nos agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou. E aí embaixo no vídeo vai aparecer os endereços dos trabalhos aqui em Catu, da Igreja Verbo da Vida, né? Temos 2. Então entre em contato com a gente, nos procure, iremos te conduzir da melhor forma para estar assistindo os cultos e as programações do programa aqui em Catu. Também quero te convidar para estar conosco na Rádio Nova FM 105.7 de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia. No mais, fique com Deus. Deus tem mais para você, a gente ainda vai orar aqui. Então gera fé, gera expectativa no seu coração para o que Deus irá fazer aí na sua vida. Thay. Amém. É muito bom estar aqui, irmãos, e a palavra não termina aqui. Se você congrega, continue congregando, seja fiel àquilo que Deus colocou você para fazer. Honre a sua igreja local, honre seus pastores, seja feliz naquilo que você faz. Sabe, Deus, ele nos filma, ele vê tudo e ele vê a intenção do nosso coração. Então, permaneça firme, independente do que possa estar acontecendo ao seu redor. E também, se você ainda não está congregando, eu queria fazer um convite para você. Vai lá nos fazer uma visita na Verbo da Vida Pojuca, que fica no centro da cidade, em frente à Praça CM, pertinho ali da linha do trem. Não fica de fora. Dia de hoje, dia de terça-feira, às 19 horas, temos culto de oração. É um culto maravilhoso, né? Tem palavra, louvor, testemunho, oração. Então você pode ir lá, estar nos visitando, 19 horas, toda terça-feira. Quinta, temos a nossa Quinta Top, que está iniciando às 18 horas. É um culto, irmão, maravilhoso. É poder, glória, é tudo. Vai lá nos visitar. Domingo de manhã, temos Escola Bíblica Dominical, às 10 da manhã. E nesse mês de julho, estaremos aprendendo mais sobre o tema Justiça de Deus. Um tema maravilhoso. Se você não sabe o que é ser Justiça de Deus, vai lá todo domingo, às 10 da manhã desse mês, estaremos tratando sobre isso. E à noite, temos culto de celebração às 18 horas e você, de fato, é o nosso convidado especial. Para mais informações, é só comentar aqui, eu vou escrever aqui o @ do nosso Instagram, ou segue o nosso Instagram, @verbopojuca, tá certo? Que vai ser maravilhoso
esclarecer as suas dúvidas por lá. Maravilha. E para a gente, irmãos, é sempre uma honra estar aqui, né, falando sobre a palavra de Deus, o reino de Deus. Não fica com vergonha de fazer perguntas, por mais que, sei lá, seja cabeluda a pergunta, não é bom a gente ter dúvidas sobre coisas do reino de Deus. Então, faz perguntas mesmo. Nem tudo a gente sabe, mas o Espírito Santo está aqui, vai nos revelar e se a gente não souber no dia, a gente vai se esforçar para orar e buscar a resposta. Na semana seguinte a gente traz. A gente não tem vergonha de dizer, se uma coisa a gente não sabe, a gente não vai falar aquilo que a gente não tem convicção. Mas se a palavra de Deus diz, a gente com certeza vai responder. E é bom a gente estar junto. Esse momento para nós é muito prazeroso e a intenção da gente é que possa ajudar o corpo de Cristo a crescer com harmonia e com equilíbrio, que a gente possa avançar em tudo aquilo que Deus tem para a gente. Amém? Então esse é o momento que a gente vai orar juntos. Eu queria que, se você pode, feche seus olhos. Eu sei que o Espírito Santo nesse momento traz ideia, né, de pessoas e para a gente interceder, para a gente clamar pela cidade e tantas coisas. E é um momento da gente junto fazer isso, porque Deus ele se manifesta onde ele é desejado e a Bíblia diz que ele não faz nada sem revelar os seus santos profetas. Você é um homem ou uma mulher santificado, santificada, e Deus te usa. É necessário a gente ter mesmo essa certeza de que você é canal de Deus na terra para mudar a atmosfera, mudar a geografia, mudar a circunstância. Nós somos o povo de Deus que pode trazer respostas do céu para o povo da terra. Amém? Então, vamos juntos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse privilégio, por esse momento de estarmos juntos aqui, Pai, como corpo de Cristo. Não há ninguém aqui mais importante do que o outro, nem nós que estamos aqui no estúdio, nem as pessoas que estão em casa. Todos nós somos irmãos em Cristo e nós clamamos ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor escuta a oração e que o Senhor ouve e sonda cada coração. Que o Senhor possa sondar os nossos corações. Há pessoas nesse momento clamando ao Senhor por tantos motivos, Pai, e nós nos juntamos em fé. Declaramos que respostas serão atendidas e ouvidas. Obrigado, Senhor, por teu povo avançando no conhecimento da tua palavra, crescendo em glória, crescendo em sabedoria, crescendo em graça, em estatura. Famílias abençoadas, famílias que te dão orgulho, famílias que não terão filhos que darão tristeza, mas que darão alegria aos seus pais. E uma igreja, Pai, se levantando cheia da tua presença, cheia do teu conhecimento para fazer obras maiores. Uma glória maior operando em nossas vidas. E todos os seus filhos protegidos de doença, de enfermidade, de todo o ataque do diabo, protegidos de Covid ou de qualquer outro tipo de mazela. Toda ação do inferno contra os meus irmãos, eu repreendo, quebro, anulo em nome de Jesus. E eu declaro a tua bênção e o teu favor operando. Pessoas curadas de coluna, curadas na área respiratória, e vírus, virose, havendo cura nesse momento, Pai. Obrigado, Senhor, por pessoas curadas de HIV, todo tipo de doença, câncer, secando desde a raiz. E experiências acontecendo, Pai, do teu povo com o Senhor. Obrigado, te agradecemos. Obrigado por esse estúdio, obrigado pela vida de Apolo e pela família dele, Pai. Prosperidade vindo para eles. Tudo que eles têm no coração, o Senhor dando a condição deles fazerem e executarem. Te agradecemos por tudo no nome precioso de Jesus. Amém, Tayana? Amém, glória a Deus. Oração poderosa, irmãos. Recebe aí. Deus já fez e vai continuar fazendo na sua vida, amém? Temos ganhadora. Ganhadora de hoje foi no Instagram, olha só. Se você gosta, né, de estar ali assistindo o programa pelo Instagram, é só ir lá no @verpojuca, terça-feira às 8h45, que também vai estar por lá. Então, @Jucifran, você foi a ganhadora do CD de Marcos Freire. Então, fala com a gente aí no nosso direct desse Instagram da igreja e nós iremos dar um jeito desse CD chegar nas suas mãos, tá certo? E para vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Chegamos ao final, mas Deus, ele ainda tem grandes coisas para fazer na sua vida. Então, fica conectado com ele, tá certo? Até terça que vem, um grande beijo no coração. Vamos